Hello, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou falar de duas expressões que confundem bastante gente. Estou falando de go back e come back. E agora, hein? Ambas a gente traduz como voltar, certo? Mas e agora? Quando que eu uso qual voltar em inglês? Então, a coisa mais importante que você tem que ter em mente são esses verbos aqui. Go e come. Então, go significa ir e come significa vir, ok? Então, go back é de voltar, voltar pra lá, ok? E come back, voltar pra cá. Então, go back, ir, né? Então, voltar pra lá, um lugar diferente da onde você está falando, ok? E come back, voltar pra cá, o lugar de onde você está falando, tá? Então, o uso de go back e come back vai depender totalmente de onde você está localizado, tá? No momento em que você estiver falando ou escrevendo aquela frase. Então, um exemplo. Vamos supor que no seu trabalho você precise viajar bastante a Nova York e que você mora em São Paulo, tá? Você mora e trabalha em São Paulo e que você precisa viajar com frequência para Nova York. Então, se você estiver conversando com um colega em São Paulo mesmo, o colega pode te perguntar assim: When are you going back? Ok? Nesse caso, quando você vai voltar, going back, ele se refere a Nova York, porque está usando o go back, que é voltar para lá, ok? Então, como vocês estão ambos situados em São Paulo, quando eu falo em São Paulo, falo go back, eu me refiro ao outro lugar, o lugar onde vocês não estão, ok? Então, seu colega te pergunta assim, when are you going back? Ok? A pessoa pode falar New York ou não, tá? Então, when are you going back to New York? Ou, se já sabe que vocês estão se referindo a Nova York, ela pode omitir essa informação. Então, vamos simular aqui uma conversa, tá? Hoje é dia 5 e aí você fala com o seu colega em São Paulo. Seu colega te pergunta assim, when are you going back? Aí você fala assim, I'm going back to New York on the 10th. Ok? Então, estou indo de volta para Nova York no dia 10. E aí, a mesma pessoa te pergunta assim, oh, that's nice. And when are you coming back? E quando você vai voltar? Então, nesse caso, vocês dois estão situados em São Paulo, certo? Então, come back se refere quando você vai voltar para São Paulo. E aí você pode falar, I'm coming back on the 20th. Então, vou voltar para São Paulo no dia 20, ok? Então, depende de onde você está localizado, tá? Note que nesse diálogo, tanto você quanto o seu colega estão em São Paulo, tá? Agora, vamos supor que já é dia 16, você já está em Nova York. Aí o seu colega em Nova York também fala assim, oh, that's so nice to see you. When are you going back to Brazil? Ok? Então, quando você voltará para o Brasil? Ok? Então, a pessoa às vezes ela quer te convidar para um cinema, para um restaurante, para um jantar, para conhecer, para ir no museu. E aí ela fala assim, quando você voltará? Então, nesse caso, como vocês dois estão situados em Nova York, ela fala go back também, porque é voltar pra lá. Então não importa tanto a origem de onde você é, importa o local onde você está quando a conversa acontece, ok? Então, aí você pode falar assim, I'm going back to São Paulo on the 20th. Então note que quando você está em Nova York e você fala de voltar para São Paulo, você fala go back, porque é voltar pra lá. Mas quando você estava conversando com o seu colega no dia 5, os dois em São Paulo, a gente fala de come back, que é voltar para São Paulo, voltar para cá, ok? No mesmo dia 16, vamos supor que a sua mãe te liga. E ela fala assim, Paulo, meu filho, onde você está? E você fala, hello, mãe, estou em Nova York. Ela te pergunta, quando você vai voltar para São Paulo? Então ela falaria, se fosse em inglês, né? When are you coming back? Ok? Por quê? Porque a sua mãe está em São Paulo. Então, não importa onde você está, importa onde a pessoa que fala está,
ok? Aí nesse caso ela usou coming back to São Paulo, porque a sua mãe está em São Paulo. Aí você vai falar I'm going back to São Paulo on the 20th. Por quê? Porque você está localizado em Nova York, ok? Então, entendeu essa diferença do go back e do come back? Então, de novo, recapitulando. Go back, voltar para lá, ok? Então, voltar para algum lugar onde seja diferente, um lugar diferente da onde você está localizado. E come back, voltar para cá, ou seja, voltar para o mesmo lugar onde você está localizado na hora em que você fala ou escreve aquela frase, ok? É isso aí então, pessoal. Espero que você tenha entendido como e quando usar o go back versus o come back, ok? Tente criar frases e escrever nos comentários desse post que eu corrijo para você. Thank you very much. Bye bye.